Kembi, chegou a grande hora de fazer a análise dessa final da Copa do Brasil de 2025. A gente tem muita coisa para falar hoje, muitas coisas para pontuar, muitas dúvidas, questionamentos sobre o jogo de ontem. Corinthians 0, Vasco 0 no primeiro jogo, jogo de ida da final da Copa do Brasil 2025, certo? Mas antes de tudo isso, para começar o vídeo aqui, eu quero começar pedindo desculpa para vocês porque eu desapareci, né? Fui abduzido nos últimos jogos, eu não gravei análise, estou meio sumido por aqui no YouTube. E eu sou muito sincero, sempre falo a realidade aqui para vocês. A grande verdade é que nas últimas partidas do Brasileirão eu realmente estava cagando, tá? Eu realmente estava cagando, assim como o Corinthians, né? Que jogou as últimas partidas do Brasileiro com a bunda, né? Não jogou porra nenhuma e os caras estavam cagando, e a grande verdade é que eu também estava cagando. E tava tão desanimado, tava tão broxa, que eu falei, cara, vou falar o que na análise, né? Vou chegar lá e falar, o Corinthians jogou mal pra caralho, não conseguiu ganhar, foda-se. Assim como foi nos outros 80 jogos do Brasileiro. Então a grande verdade é que nos últimos jogos do Brasileirão eu realmente não gravei a análise, né, que vocês tanto gostam, tanto pedem para assistir na hora do almoço, né? Não gravei. Desculpa aí, tá? E também outro motivo é que também eu tava com muito trabalho, mano. Tava com muito trampo, pra quem me conhece sabe, eu sou dono de uma agência de viagens, então é muito trabalho. Teve a Black Friday, então é uma correria do caralho pra vendas e tudo mais. Final do ano, férias se aproximando, então foi uma correria da porra realmente pra conseguir bater as metas desse final de ano. Mas graças a Deus deu tudo certo. Agora eu tô um pouco mais tranquilo em dezembro, né? Tirando as 1.200 festas que tem nesse final de ano, né? Mas estou um pouco mais tranquilo, então dá para voltar a gravar as análises nesses dois últimos jogos, né? Nesses dois últimos jogos de 2025. Não gravei da semifinal também. Grande verdade que cheguei muito tarde em casa. Domingo foi do caralho, adrenalina a milhão, mano. Eu fui dormir muito tarde, tava muito cansado, não consegui fazer análise para vocês também, tá? Mas estamos aí, mano. Chegamos nessa porra dessa final. Era o nosso sonho, era o nosso objetivo, e o Corinthians, a grande verdade é que era obrigação do Corinthians chegar nessa final da Copa do Brasil, sabendo que a gente abdicou completamente do Brasileiro, perdemos muitas posições, na última rodada a gente ficou até atrás do Santos, que eu zoei tanto o ano inteiro que ia cair. Na última rodada a gente ficou atrás dos caras, então assim, era mais que obrigação a gente chegar nessa final da Copa do Brasil, sabendo que o Corinthians poupou jogadores, o ano inteiro só pensou nisso, então é obrigação ganhar esse título, né? Não só chegar na final como chegou, mas como ganhar esse título, né? O Corinthians precisa disso. Então a semifinal foi um jogo do caralho, tenso, vocês sabem muito bem. Era de se esperar uma partida muito difícil contra a melhor equipe, para mim, na minha opinião, dessa Copa do Brasil, que é o Cruzeiro, tá? A equipe mais qualificada, uma equipe realmente muito boa, muito perigosa. E foi o que eu imaginava, mano. O Corinthians fez um jogo muito bom no Mineirão. Até surpreendi, tá? Eu esperava, já tava falando antes da partida, pra mim, 0-0 é título, 1-0 já tá bom, a gente tenta reverter aqui em casa. Mas ganhar, impressionante, realmente surpreendeu. Fizemos uma partida muito boa. Na Neoquímica Arena, no primeiro tempo, foi aquilo que se esperava, né? Um jogo que o Corinthians soube administrar, mas acabou com algumas falhas defensivas tomando o gol no primeiro tempo. No segundo tempo saiu o gol também de uma falha defensiva do Corinthians, num vacilo ali. Se estava impedido ou não, não sei. E aí, depois disso, o Corinthians decide jogar, né? Contra o Cruzeiro, o Corinthians decide realmente sair para jogar de igual para igual com os caras. E aí a partida ficou muito boa, o Corinthians realmente teve chances até de virar o jogo, tá? Fez 2-1, mas com duas bolas na trave, muito ataque para cima dos caras o segundo tempo inteiro, e realmente o jogo ficou muito bom, com o Corinthians com chances até de virar a partida, no mínimo empatar. Né? Perdemos as oportunidades e o jogo acabou indo para os pênaltis.
E aí é histórico o que o Hugo Souza fez, histórico, bizarro. Eu acho que um começo do Hugo Souza muito promissor, assim como foi o começo do Cássio, né, que foi o nosso adversário, que inclusive que bizarro que é você ver uma disputa de pênaltis com o Cássio do outro lado, né, não do nosso lado. Bizarro, experiência surreal, assim, e horrível também, né, porque a gente fica tenso que a gente sabe que o Cássio é foda. É... E, enfim, gente, Hugo Souza começou muito promissor, assim como foi o Cássio em 2012 ali. Ele vem se tornando cada dia mais ídolo do Corinthians e me impressiona a frieza dele. Né? Deixou para pegar o último pênalti do Gabigol, que sinceramente eu falei, caralho, filha da puta, entrou pra bater o pênalti, vai eliminar nós, mano, filha da puta. O Hugo foi lá, pegou, mano. Impressionante, absurdo. E aí na sequência já vai, pega outro. E do Corinthians só o Yuri que errou, que né, o senhor é o Mister Ansiedade, não consegue em momentos de tensão definir. Impressionante como o Yuri sente, né, a pressão. Mas enfim, passamos do Cruzeiro, chegamos na final e aí a gente tem que chegar para fazer essa análise aqui sobre o jogo de ontem, primeiro jogo de ida, tá? 0-0. Vou ser muito sincero no que eu vou falar aqui para vocês. Começar já falando o básico. Jogo horrível, tá? Jogo horrível. Tanto por parte do Corinthians quanto por parte do Vasco. Eu acho que o Vasco ainda foi até melhor que o Corinthians, tá? Pelo time que é. O Corinthians tem mais time que o Vasco, né? Inegavelmente. E estando dentro de casa, o Vasco foi melhor do que o Corinthians na sua própria casa, tá? Mas um jogo muito ruim, mano. Muito ruim, muito feio mesmo, mal jogado, jogo mal jogado. A dificuldade dos dois times para trocar dois passes era algo surreal. E o Corinthians ainda mais surpreendente, estando dentro de casa, não conseguia armar jogada nenhuma, a bola não saía do pé dos zagueiros, uma dificuldade extrema para tentar avançar com as bolas, para tentar chegar forte no ataque, pressionando a defesa do Vasco. E realmente me surpreendi com tamanha mediocridade dessa final. Tá? Um jogo muito ruim, muito baixo, mesmo nível de intensidade também horrível. A gente vai comentar sobre isso. Eu acho que tem algumas questões. Mas eu esperava um Corinthians pressionando, um Corinthians agressivo, né? Mas é aquilo que eu sempre falo, a gente é iludido, né? Eu realmente sou muito iludido com o Corinthians, mano. Pensei, caralho, passou do Cruzeiro, foi uma puta adrenalina. Agora os caras vão querer jogar em casa, vão querer garantir dentro de casa, fazer um puta resultadão e ir lá no Maracanã, mano, só administrar e ser campeão, tá ligado? Mas realmente eu sou muito iludido com essa porra de Corinthians. A verdade é que o primeiro jogo de final é sempre muito estudado, é sempre um jogo que os dois times não arriscam tanto, deixam para arriscar no último jogo. Mas eu esperava que o seu Dorival fosse realmente jogar para cima do Vasco para fazer um resultado já aqui em casa, assim como ele vem fazendo na Copa do Brasil. Mas a grande verdade é que foi um jogo terrível do Corinthians, terrível mesmo. Dorival também, jogo horrível, escalação fraca. Para mim, errou de ter entrado com dois volantes de marcação, errou nas substituições, errou no time das substituições. Então, assim, um jogo muito fraco mesmo, em todos os sentidos, técnico, ofensivo, defensivo. O Corinthians não tomou gol, mas também tomou umas bolas ali que não precisava. Então, assim, foi um jogo bem ruim, bem decepcionante, bem frustrante. Ontem eu estava realmente bem estressado e preocupado. Então, por isso até que eu esperei hoje, dia seguinte, quinta-feira, para fazer análise com a cabeça mais fria, para falar o certo, né, a realidade aí para vocês. Então, para começar isso, jogo horroroso, decepcionante, frustrante. Dentro de casa eu esperava um Corinthians muito mais agressivo e o Corinthians não foi agressivo em momento nenhum. Não subiu suas linhas, não marcou o Vasco lá em cima. Eu sempre falo, né, que eu vejo o Diniz, ele tem um padrão de jogo muito fixo para todos os jogos, tá? Para todos os times que ele comanda, ele tem um estilo de jogo muito fixo que é ficar com a bola, né? O Vasco, enfim, o Diniz tem esse perfil, os times dele têm esse perfil, ficar com a bola e tocar, né? Se você der a bola para o time do Diniz, é uma estratégia arriscada, porque querendo ou não, é um time que treina bem e treina bem esse toque de bola, né? Então foi o que o Vasco fez.
conseguiu sair das jogadas, conseguiu armar jogadas mais do que o Corinthians, e o Corinthians, para mim, foi muito inofensivo na questão de marcação, ficando atrás da linha da bola toda hora, ficando atrás, esperando o Vasco tocar essa bola. Isso para mim é uma estratégia arriscada para jogar contra o Vasco. Agora, se você marca pressão, você marca lá em cima, abafa essa saída de bola dos times do Diniz, você pode ver que, cara, é 100% de certeza que você ganha o jogo. Pressionando a saída de bola dos caras, deixando os caras incomodados na partida. Agora, se você deixar o time adversário confortável como o Vasco ficou, aí é um risco muito grande. E o Corinthians fez uma partida muito ruim. É verdade que o Vasco marcou bem também, mas jogo muito ruim realmente do Corinthians, de todos os jogadores, até os que entraram. Eu achei que o Carrilho ia mudar o jogo, pensei, pô, o Carrilho vai entrar ali, ele vai tirar um volante de marcação, o Corinthians vai começar a conseguir criar uma jogada que para mim era o fato principal, né? Raniel e Martinez ali, dois volantes que tem muita dificuldade para jogar com a bola no pé. Ele colocou Martinez na ponta, ele vem com essa invenção do Dorival esse ano, né? Colocando Martinez para jogar pela ponta. Não sei de onde que ele tira essas conclusões dele aí. Enfim. E o Corinthians com muita dificuldade de trocar passe, de fazer essa bola chegar no Garro e nos atacantes, né? E aí eu achei que o Carrilho ia melhorar, mas o Carrilho entrou muito mal na partida, muito morno. E foi isso o jogo, gente. Não aconteceu porra nenhuma. Teve o lance do Yuri ali, que o Yuri perde um gol embaixo da trave. Mas fora isso, eu não me lembro de um lance perigoso do Corinthians, tá? E deveu muito em termos de criação, em termos de agressividade. Eu esperava um Corinthians mais agressivo. Mas, porém, todavia, entretanto, né, aquilo que eu ia falar para vocês, tem algumas observações, tá? Por que que eu acho também, além da falta de postura que a gente já sabe muito bem do time do Corinthians e blá 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 blá, por que que eu acho também que o Corinthians não forçou tanto a partida, tá? Primeiro que primeiros jogos assim de final geralmente são mais estudados mesmo, isso é um padrão, né? Mas por quê? Por que que o Corinthians foi tão inofensivo? Por que que o Corinthians parecia estar com medo e realmente, na minha opinião, estava? Eu acho que um fator muito importante que a gente tem que analisar é os cartões amarelos e a intensidade física que teve que ter sido colocada no jogo contra o Cruzeiro. O Corinthians cansou, na minha opinião. Aquele jogo contra o Cruzeiro foi muito cansativo, tanto fisicamente quanto emocionalmente, e tivemos pouquíssimo tempo. Parabéns, CBF, mais uma vez. Como que você joga uma semifinal e depois uma final em 3 dias? Isso é bizarro, né? Um nível tão alto de intensidade quanto foi o jogo contra o Cruzeiro, não dá tempo de descansar e estar 100% preparado para uma final de campeonato já na quarta-feira. Parabéns, CBF. Show de bola. Enfim, acho que o time do Corinthians estava cansado, sim. Vejo os jogadores fadigados para essa primeira partida e é normal que estejam, afinal a gente teve que jogar tudo de si, emocionalmente também, no jogo contra o Cruzeiro, e isso desgasta muito, né? Ah, mas poupou no Brasileiro. Sim, gente, mas não tem como a gente ser hipócrita. Em 3 dias, depois do que foi o jogo contra o Cruzeiro, não tem como se recuperar 100%, né? Então acho que isso foi um fator, o desgaste físico realmente pesou para alguns jogadores. Eu vi até a entrevista coletiva do Dorival explicando por que ele tirou o Memphis, eu fiquei muito puto. Afinal, o Yuri estava terrível no jogo, parecendo um memezinho do cavalo, né? Voltando para suas origens do Yuri Alberto. E ele prefere tirar o Memphis, que é um jogador decisivo. Enfim, o Dorival explicou que era por questão realmente física, e que o Memphis já vem realmente demonstrando desgaste. Ele preferiu poupar para contar com os 90 minutos do Memphis lá no Maracanã. E realmente, se for olhar por esse lado, beleza. Se for olhar por esse lado, ok, tá certo. Realmente é melhor a gente esperar e contar com o Memphis lá no Maracanã do que o cara poder sofrer uma lesão e blá blá blá. Dito isso, o jogo realmente já não ia acontecer porra nenhuma, tá? O Memphis saiu já nos 40 ali do segundo tempo mais ou menos. Então já não ia acontecer porra nenhuma, o Corinthians não criava nada, o Corinthians não estava intenso no jogo. Então por isso também eu acho que o Dorival tenta tirar o Memphis ali para poupar, né? Então acho que a questão física realmente pesou para que o jogo fosse tão ruim por parte do Corinthians. E outra questão, os cartões amarelos, né? Muitos jogadores do Corinthians estavam pendurados para essa primeira final, já com 2 amarelos, jogadores importantíssimos, principalmente os nossos defensores. Por isso que eu acho que tantos espaços surgiram ali para o Vasco.
Eu vi muitas vezes os jogadores do Corinthians tirando o pé mesmo nas divididas, diminuindo a intensidade como chegam nos jogadores, dos atacantes do Vasco. E eu acho que muito disso se dá pelo fato dos cartões amarelos. Ninguém quer ficar de fora de uma Copa do Brasil, de um último jogo, né? Principalmente o Corinthians, que não tem reservas, não tem suplentes para isso, né? Então imagina, o Gustavo Henrique era um dos jogadores que já tinha amarelo pendurado. Imagina, Gustavo Henrique toma o terceiro amarelo, não joga a final no Maracanã. Puta que pariu, vai entrar quem? João Pedro Tchoca? Kaká? Então é foda realmente, tem toda essa questão realmente, né? Outros jogadores também estavam, não vou lembrar de todos aqui, o que eu foquei foi realmente no Gustavo Henrique, porque eu acho que ele é muito importante para a equipe. Então eu acho que a questão dos cartões amarelos também pesou para que o Corinthians tirasse um pouco o pé nessa primeira final, tá? Eu acho que isso pesou e pesou muito, nesse ponto eu até concordo, porque realmente não dá para perder jogadores e contar com os nossos reservas, né? Dito isso, eu acho que sim, ainda assim com os amarelos, o Corinthians poderia ter sido mais agressivo, né? Poderia ter feito um jogo com a bola mais agressivo, em vez de dar a bola para o Vasco e ficar esperando o Vasco e tentar correr atrás do Vasco, que para mim é mais arriscado. O Corinthians fez algumas faltas arriscadas ali. Eu acho que se você fica com a bola, se você retém a posse, agredindo o adversário, indo para cima, eu acho que a tendência maior é do adversário receber cartões amarelos e não nossa, né? Então assim, não sei, estratégia para mim foi errada do Dorival, mas tem alguns aspectos que a gente tem que pensar e às vezes até levantar a mão pro céu que ninguém tomou um amarelo aí e deu certo. Se essa foi a estratégia do Dorival, ter o time 100% para a volta, deu certo, tá? Não acho que tenha sido 100% correto, porque para mim o Corinthians tinha que ter sido agressivo em casa e ter feito o resultado em casa, né? Mas agora pelo menos a gente está 100% vivo no Maracanã. É um jogo que é 50-50, não adianta. O Vasco está jogando em casa, enfim, mas o Corinthians vem jogando bem fora de casa nessa Copa do Brasil. O exemplo disso foi o jogo do primeiro jogo no Mineirão e o jogo da volta contra o Sport lá no Allianz, que a gente foi muito superior, né? Então acredito sim que o Corinthians possa fazer um jogo muito diferente do Maracanã. E para mim vai fazer um jogo muito diferente no Maracanã, tá? Para mim vai ser uma final muito mais pegada, que os dois times vão ter que jogar. É agora ou nunca. Então os dois times vão ter que jogar, os dois times vão ter que sair, vão ter que se expor, né? Diferente do que foi esse primeiro jogo. Agora não tem mais essa porra de amarelo, não tem lesão, foda-se, é o último jogo do ano e os dois times têm que entregar 100%. É assim que eu espero que o Corinthians esteja focado, 100% determinado para ganhar esse título que a gente tem que ganhar, porra, né? Então é isso, gente. Ninguém está discutindo aqui que se tem jogo da volta. Tem jogo da volta, o Corinthians está 100% vivo. Para mim, o Corinthians chega forte para sim ganhar essa final no Maracanã, tá? 25 anos depois, né, da fatídica final do primeiro Mundial, que a gente foi campeão em cima do Vasco. Isso a cena se repete aí mais uma vez no Maracanã. Sim, acho que o Corinthians, ninguém está discutindo isso, né? Eu vi muita gente falar, calma gente, mas tem o jogo da volta. Óbvio que tem o jogo da volta, porra. É óbvio que tem o jogo da volta, é óbvio que vai ser muito diferente. É óbvio que o Corinthians vai jogar melhor e assim eu espero que jogue melhor mesmo, que se arrisque, que se jogue para cima do Vasco, que faça uma partida inteligente no Maracanã, né? Mas não deixo de dizer que foi decepcionante esse primeiro jogo da final. Tá? Uma coisa não anula a outra. Que o Corinthians vai melhorar agora, eu tenho certeza que sim, vai fazer um jogo melhor lá e vai ser campeão em nome de Jesus. Mas não anula o fato que a primeira partida foi muito decepcionante. Eu esperava um jogo muito melhor por parte do Corinthians, certo? Então, para mim, essas foram as questões que pesaram para essa primeira partida horrorosa de final. Realmente, parecia que eu estava assistindo. Gente, foi foda, viu? É toda aquela questão, né? Você tá todo adrenalizado para uma final, você fala, caralho, meu Deus, é a final, é agora, é a hora, estamos dentro de casa, temos que decidir. Só que o jogo tava tão ruim que tava parecendo os patetas. O Corinthians não conseguia trocar dois passes, não conseguia fazer uma tabela, negócio sinistro. Que eu fui perdendo adrenalina, foi baixando tanto a adrenalina, foi dando sono no decorrer do jogo, que no final da partida, ali para os 30 do segundo tempo, eu já estava dando risada, eu já estava completamente sem adrenalina, desfocado da partida, que é um jogo que você fica assim, né? Tava tão bosta,
que eu já tava desfocado, já tava tipo dando risada dos erros bizarros do Corinthians nessa partida, né? E foi isso o jogo, realmente muito decepcionante. Parecia que eu estava assistindo o fatídico Campeonato Brasileiro, que o Corinthians foi tão bem esse ano, né? Contém ironia. E parecia uma partida da 13ª rodada do Brasileirão, Corinthians e Vasco. Aquele jogo famoso, jogo foda-se. Ninguém quer nada com nada. Né? Essa parecia a primeira partida da final da Copa do Brasil. Mas é isso aí, rapaziada. Domingão tem mais. Tô bem frequente lá nas redes sociais. Voltei a postar conteúdo. Agora que deu uma tranquilizada nesse final de ano. Tô podendo focar mais no eterno aí, podendo fazer mais vídeos. Então me segue nas redes sociais. Tô deixando aqui embaixo na descrição desse vídeo. Domingão tem Coringão. Vou fazer de tudo para fazer análise para vocês. Espero que o nosso Corinthians seja campeão, que eu vou ficar muito louco, eu vou passar Natal com camisa do Corinthians, Ano Novo, foda-se, vai ser um final de ano da loucura do caralho. E eu espero realmente que o Corinthians seja campeão, mano, que a gente merece. A gente passou por tanta coisa, então a gente merece esse título de verdade. Então vamos para cima do Vasco nessa final. Vamos ganhar, não tem mais nada a perder, é só esse jogo que interessa. Vamos jogar com raça, com coração, é o time do povo, é o Coringão, os caralho a 4, raça, timão, você é tradição e foda-se, vamos pra cima do Vasco, certo? Obrigado pra você que assistiu o vídeo até aqui. Comenta qual palavra que você acha que define esse primeiro jogo da final. Qual a palavra? Pra mim, terrível. E a sua? Qual a palavra define o primeiro jogo dessa final da Copa do Brasil? Deixa o seu like, não esquece de se inscrever no canal, tamo junto, valeu. Até domingo, vai Corinthians, vamos ser campeão, caralho. Seremos.